Igor KKK perguntou: teremos outras ameaças em Elbaf depois da derrota dos Cavaleiros Sagrados? Calma, Igor, os Cavaleiros Sagrados acabaram de solar metade dos Chapéus de Palha com a Gungnir, enquanto os outros dois estavam simplesmente tititi tatatá. Claro, enquanto também o Sommer solava o Sol. E aí, no momento dos vilões brilharem, tu já tá pensando em quando eles forem derrotados, quem vão ser os novos vilões. Tudo bem, eu entendo. O Zoro sola, Sanji tá no nível de poder absurdo e o Luffy simplesmente tá imparável. No entanto, o Oda sabe disso tudo e os desafios vão cada vez aumentando. Por isso, eu acho que tem coisas muito piores pra acontecer em Elbaf antes dos Cavaleiros Sagrados serem realmente derrotados. A gente tá na parte do arco que as coisas estão ruins. Mas se você reparar em One Piece, tem um momento que as coisas estão ruins e tem um momento que as coisas estão horríveis, que vai dar realmente muito ruim. A gente ainda não chegou nesse ponto, a gente ainda tá numa fase mais inicial, que os personagens estão começando a entender qual é o verdadeiro risco, qual é o verdadeiro perigo, o que vai acontecer daqui pra frente no arco. E eu acho que isso envolve também a vontade dos Cavaleiros Sagrados de ter Elbaf subjugada sob seu comando. Será que de alguma maneira eles não vão conseguir isso e o Luffy vai ter que libertar Elbaf desse processo? Porque se eles resgatarem agora as crianças e os Cavaleiros Sagrados não tiverem nenhum tipo de posição de poder perante Elbaf, eles simplesmente vão ser derrotados porque o Luffy vai aprender de alguma maneira com o Gaban a como fazer isso e aí vai acabar o perigo do arco. Não faz sentido esse lado. Por isso eu tô achando que os vilões ainda vão mostrar alguma resistência maior do que a gente ainda espera, que vai ter que levar os heróis a elevarem o seu nível. Como? Não sei, mas eu realmente acho que até o final de Elbaf vão ter reforços Cavaleiros Sagrados, eles vão aumentar de nível de poder, como eu também acho que os Chapéus de Palha vão descobrir exatamente como lidar com essa habilidade, esse poder demoníaco do Imu. Mas eu vou falar disso já já. Antes de tudo, fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Derek, sim, eu, o homem que acha que Hiruru que é Ashback. Na moral, a seria ficou boa, né? Quem viu sabe. Respostinhas de palha, checa o link aqui na descrição, entra no nosso Instagram, vamos dar essa moral ali pra fazer a pergunta pra ser respondido aqui em vídeo, é bom demais, é muito bom. Então, deixa o like, se inscreve, ela chama a vinheta. Joyce Falsi perguntou: acho que esse arco está se mostrando mais o arco da Robin do que do Sop. Essa é uma discussão fascinante. Sabe por quê? Porque vamos pro superficial. No superficial é o quê? A gente considera que alguns personagens merecem um desenvolvimento dedicado a eles, e principalmente os Chapéus de Palha, que são os protagonistas da obra, a parte do Luffy. Cada personagem tem a sua temática, a gente vai pensando assim, pô, quem vai ser o arco do quê? Por quê? Pô, o Zoro é um espadachim, tem toda a herança dos samurais. Arco de Wano, arco do Zoro. E certamente foi o arco do Zoro em combate. Mas desenvolvimento de personagem careceu um pouco, porque muita gente achou que a gente ia entrar num passado oculto do Zoro, assim como a gente entrou no passado oculto do Sanji em Whole Cake Island. Whole Cake Island, que foi o arco do Sanji. Realmente eu acho que o Chapéu de Palha que teve um arco dedicado a si, mais específico da história. E aí a gente chega em outras expectativas que foram mais parecidas com a do Zoro, como recentemente Egghead e seu arco do Frank. A gente pensou que uma parte do passado do Frank ainda não foi revelada, seria revelada durante Egghead, porque simplesmente é o arco que tem o Vegapunk, eles têm a conexão através do time skip, são os dois inventores, e por incrível que pareça, eles têm uma grande conexão no passado, porque tudo indica que o pai do Frank é, na verdade, o Queen, e o Queen era um grande parceiro do Vegapunk na época de Mads. No entanto, nada disso se concretizou ainda. Ainda existe um mundo onde a Lilith e o Frank têm alguma conversa sobre o passado que revele, talvez, que Frank, de fato, só conseguiu sobreviver porque, não sei se você lembra, mas com 12 anos de idade, ele ficou à deriva, quase morto, depois de ser atropelado pelo Puffin Tom, tentando parar o Tom San de ser executado. E aí, nesse processo, ele conseguiu achar um navio abandonado, que ele conseguiu entrar, achar um monte de peças avançadas e se reconstruir como um ciborgue dentro desse próprio navio. Pra mim, o meu headcanon é que esse era o navio do grupo Mads, que tinha o Queen, Vegapunk e tudo mais, na época que eles ainda não tinham sido capturados pelo governo mundial e que estavam sendo financiados pelo Dufeld. Olha que história rica para ser contada, mas que não foi contada. O que nos leva ao arco de Elbaf. O Sop. Desde os primeiros arcos de One Piece lá em Little Garden, a gente sabe como Elbaf é esse lugar místico, lendário, que ele sonha para se tornar um bravo guerreiro do mar, para ser incrível como o Dory e o Brock. E agora a gente finalmente chegou em Elbaf, e eu acho que o Sop tá agindo diferente. Em certos momentos ele tá doidão, ele tá mais corajoso, tá zoando mais, tá rindo mais. Pra mim ele tá nitidamente muito empolgado. E claro, deveria estar. Agora,
isso vai resultar num desenvolvimento emocional interessante pro personagem? Na conjectura de One Piece atual, na minha opinião, isso só vai se responder se ele tiver uma luta bem interessante. Por quê? Porque eu acho que atualmente o Oda tá tendo mais espaço para desenvolver os personagens, principalmente Chapéu de Palha, durante os combates, que eles inevitavelmente participam dentro do mangá. Então, são pequenos detalhes e no combate você tem aquele momento mais dedicado. Se o Sop tiver um grande combate, eu acho que ele pode se desenvolver grandemente. A gente pode entrar em parte do passado dele, medos do Sop, aspectos psicológicos que a gente não tem entrado ainda para ele se elevar a esse personagem que a gente tanto espera, o grande deus Usopp, o grande guerreiro de Elbaf. Em contrapartida, a gente tem personagens como a Robin, que estão reencontrando Jaguar de Sol, um personagem que é simplesmente uma das pessoas mais importantes da vida dela. Toda a conexão com o Ohara, com o século perdido, com o mural, isso tem tudo a ver com a arqueóloga do bando, com a Nico Robin, com a própria história de vida dela. Então, é o arco da Robin também. É o arco de todos os Chapéus de Palha sempre, só que dessa vez a gente tá tendo um foco maior na Robin, um foco maior que eu acho que ainda vai acontecer, que não aconteceu ainda no Sop, e agora, na altura do 1147, galera, o foco pra mim é no Brook. Ele tem alguma relação muito curiosa com a Gunko, que ainda não foi completamente revelada, mas amanhã eu vou lançar uma teoria que eu acho que vai destrinchar perfeitamente exatamente o que tá acontecendo entre Gunko e Brook. E o segredo tá justamente na maneira que os dois conversam ali, nuances do japonês que a gente não tá conseguindo pegar aqui no ocidente, mas que agora eu vou trazer, confia. Disso tudo, a gente tem que sempre ajustar nosso calibre de expectativa em cima de um novo arco no novo mundo, com o que realmente o Oda tem tempo pra praticar, pra fazer. Pô, eu quero muito, óbvio, o desenvolvimento do Sop, queria muito o desenvolvimento do Zoro e o Wano de uma maneira mais dedicada, do Frank e Egghead de uma maneira mais dedicada, cara, queria muito. Mas o arco de Egghead, que todo mundo tá falando que seria um arco de transição, na verdade já foi um dos arcos com mais capítulos da história do mangá. E não teve nada do Frank. Então, olha como o Oda tá sempre com dificuldade de conseguir botar tudo que a história merece, porque One Piece virou maior que o mundo. É o maior épico de todos os tempos, não tem o que falar. Chora, Ilíada! Camila Underline Palu perguntou: pode shippar Vegapunk e Lilith Borsalino? Não seria uma história de amor linda? Cara... não. Quer dizer, quem sou eu, né? O amor supera tudo. E eu não tô aqui pra julgar o relacionamento de ninguém. Mas, julgando esse relacionamento hipotético entre dois personagens 2D, eu posso falar pra você que seria super esquisito, né? Porque o Vegapunk é como se fosse um tiozão pro Kizaru. E aí, você tá me falando então que se seu tiozão virasse uma gostosa, você poderia se apaixonar por ele? É pior, né? Se seu tiozão se clonasse e se tornasse uma gostosa, você ia pra cima do seu tiozão? É complicado, né? É confuso, eu não shippo, mas Camila, eu amo a sua coragem, a sua ousadia e também o tamanho do seu coração que consegue enxergar o romance, não importa o tipo de relação, até mesmo quando seu tiozão clonado vira uma gasosa. Odeio gasosa, odeio cremosa, mano. Pelo amor de Deus, quem inventou essas gírias? Eu tô tentando só me conectar com os jovens. Dolor Diego, tava falando com o Loki, é a mãe da criança gigante com chifre? Dolor Diego, bem notado, tá? Isso é uma parte importante, que acredite se quiser, também vai estar na teoria de amanhã, mas eu não vou falar aqui agora, sobre essa pessoa que estava conversando com o Loki. Eu acho que vai ser uma surpresa muito grande, não vou revelar ainda, mas a maneira que tá ali é uma pessoa boazinha, né? Esse moça talvez tenha alguma coisa a ver com cabelo, com peludo, com felpudo, então pode ser uma pessoa fofinha e peluda, talvez, ou quem sabe a pessoa que tem uma espécie de um afro, alguma coisa assim do gênero, não sei ainda. Sei que pode ser sim a mãe, pode ser... possivelmente um homem também, a gente não sabe o gênero dessa pessoa. Fato é que vai ser hiper relevante pro mangá, de maneira que as pessoas não entendem. E se for algum... próxima pergunta. Lenine Brandão 79. Luffy, Law e Katakuri tem chance de acontecer pra derrotar o Barba Negra? Quem não hyparia? Quem não é fanboy desses três? Luffy, Law e Katakuri são três dos personagens mais populares da história de One Piece e com todo motivo. Eu diria inclusive que Law e Katakuri têm muito mérito porque eles furaram uma bolha. Law em específico, o Oda tratava como um coadjuvante, mas a partir de Punk Hazard ele se tornou tão popular, tão interessante, tão relevante para a história, que ele foi elevado ali a co-protagonista de vários arcos de uma maneira sensacional. O Katakuri eu também diria que passou por um processo parecido. Um vilão específico de arco que explodiu em popularidade, todo mundo amou tanto que todo mundo tá pedindo até hoje para ele voltar de alguma maneira na obra. Eu acho que o Oda tá querendo trazer ele de volta sim. Então, Luffy, Law e Katakuri junto contra a Barba Negra seria interessante? Seria. Mas acho que pra história ia tirar um pouco do X1 que o Luffy tem que ter contra o Barba Negra. É o vilão final.
Então, o que eu acho? Eu acho que, eventualmente, a gente vai ter uma guerra final com vários personagens amados e poderosos interagindo contra vários vilões amados e poderosos também. E aí o Oda vai poder fazer a festa, porque ele vai poder usar personagens específicos e dividir em grupos, em times, que vão interagir entre si para usar seus poderes com as suas habilidades ao máximo. Ou seja, o Katakuri e o Law vão estar lutando junto contra um almirante, e depois o Luffy vai estar no X1, mas aí depois vai aparecer a tripulação do Shanks, e depois vem os Cavaleiros Sagrados, aí outros almirantes vêm, aí o Sakazuki, entendeu? Vai ser uma parada assim, aí é poder de magma, é poder de lava, é poder de luz, é a natureza, tudo vai estar passando pra lá e pra cá, Gear 50, é o Op no Mi, é o Rum, entendeu? Vai ser uma loucura insana, e o Oda vai usar, porque ele já fez isso no telhado em um ano, Law, Luffy e Kid lutam ali junto com os Zoros Supernovas contra Big Mom e Kaido. E esse é um dos melhores momentos do arco, porque a gente vê os poderes do Law, como é os poderes do Kid, do Luffy, do Zoro, de uma maneira genial. O Law é a chave, ele conecta tudo, ele é aquele maestro, aquele pirlo no meio campo, né? E aquele camisa 10 que organiza. Então eu acho que ele vai estar no arco final e vai ser bem interessante ver ele usando seus poderes. Jailson.silva.350. Brook agiu de maneira estranha com Gunko e a Gunko também. Será que eles se conhecem? 1000% de chance que eles se conhecem, mas de uma maneira que a gente ainda não entende. É um passado distante, é um pouco mais recente, tem várias possibilidades, porque o Brook viveu uma vida muito longa e a Gunko possivelmente é imortal. Porque o Sol falou no último capítulo que os Cavaleiros Sagrados são imortais. Agora, isso quer dizer que não dá pra matar, ou quer dizer também em relação à idade? Pelo Jay Garcia Saturno dá pra ter uma noção que é pela idade. Eu não vou muito mais longe agora, mas eu te garanto que eles se conhecem e amanhã tu vai saber exatamente o que eu tô falando. Underline aquele poeta. Shamrock vai se aliar ao Barba Negra para conquistar Elbaf? Ou talvez para a guerra final? Ambas as hipóteses fazem sentido, mas eu preciso explicar o porquê. O Shamrock foi mandado de volta para Marijoa. Então isso foi bem estranho, né? Vamos falar a verdade? O Oda mostra um personagem super relevante, super importante, com a cara do Shanks, apresenta em Elbaf, revela que a galera de Elbaf poderia confundir ele com o Ruivo e depois manda ele embora, sem mais, nem menos. Mas isso não é à toa. Porque o Barba Negra vai atacar Marijoa agora. A gente tem ótimas evidências relacionadas a isso. Eu tenho, inclusive, uma teoria relativamente recente muito boa sobre a união entre Shamrock e Barba Negra. E os motivos do Barba Negra se unir ao Shamrock estão baseados no interesse dele em se tornar rei do mundo. Talvez do mesmo jeito que o Garlin é alguém ali dissidente nos Gorosei, e é só ver como os Gorosei tratam o Garlin quando ele aparece para falar que ele se tornou um dos anciões, que o Shamrock pode ser dissidente ali para um núcleo de Marijoa. No que não tem ninguém poder para fazer nada, os mais fortes lideram. E quem vão ser os mais fortes? Shamrock e Barba Negra. Ah, mas o Shamrock é um cavaleiro sagrado, ele nunca se aliaria a um capitão pirata, né? Um cara abaixo dele. Essa teoria faz sentido, mas poder é poder. E a filosofia do Barba Negra é usar todo mundo que ele pode e se deixar ser usado para conseguir chegar nos seus objetivos. Esse é o acordo entre ele e o Kuzan. Então se ele consegue fazer um acordo com o Kuzan, ele deve conseguir também com o Shamrock. O cara é bom de papo. E se não for bom de papo, eu acho que o Shamrock ia passar mal para derrotar o Barba Negra e toda a sua tripulação. Se ele tiver uma posição de desvantagem, ele vai fazer o acordo que tiver que ser feito ou vai morrer. E o Oda não vai botar um personagem desse pra morrer tão rápido assim. Então, segura, porque eu acho que Barba Negra e Shamrock vai se tornar uma aliança real, galera. Franco, Underline, Wig, Bonnie entra pro bando? Ainda há esperança pra Vivi? Ah, a Vivi nunca saiu do bando, né? Mas a gente sempre quis que ela navegasse com o chapéu de palha. Eu ainda acho que isso vai acontecer até o final da obra, de uma maneira mais simbólica ali. Não ela necessariamente participando ativamente o tempo todo do bando. Mas eu acho que até a guerra final ela vai estar no Thousand Sunny sim, curtindo como uma tripulante, porque ela sempre foi uma Nakama. Ela só precisava ser uma Nakama que também tinha que tocar o próprio reino. Mas agora que ela tá com o Sabo, ela certamente vai se envolver nessas loucuras, seja com os revolucionários, ou seja até com o chapéu de palha mais pra frente. Então, pra ela tem muita esperança. Pra Bonnie, cara, ou ela vai ficar em Elbaf pra trás com o Kuma e a Lilith, ou ela vai acabar deixando o Kuma e a Lilith pra trás e vai viajar com o chapéu de palha. Sinceramente, conhecendo One Piece, acho que até o final da obra, se a Lilith e o Kuma ficarem off-screen, tu acha que tem uma chance do Vegapunk e da Lilith recuperarem as memórias, recuperarem a vida do Kuma? Eu sei que tira muito do peso do flashback, mas alguém vai ficar triste se depois, no finalzinho da obra, a Bonnie volta da guerra final e o Kuma voltou ao normal, é o pai dela, que pode amar ela e tal, ela pode voltar a ser criança e curtir uma jornada que nem uma criança, sem ter que ter esse peso insano do mundo nas costas dela. Eu ia ficar feliz, mas acho que a gente também tá muito enviesado, porque a gente ama a Bonnie, né? De uma maneira muito racional de pensar, talvez, sobre a história. Mas
Eu ia gostar. Não vou falar que eu não vou gostar, pô. Eu ia gostar. Tu vai falar que não vai gostar? Você é um lagarto? Coitado dos lagartos. Os lagartos também amam. Você é um os peixes também. Você é uma pessoa fria e cruel. Eu entendi. Você é frio, você é o vilão. Tom Underline Rogério. Se os Cavaleiros Sagrados são imortais, então os do flashback do Kuma ainda estão por aí? Pô, Rogério, boa pergunta, boa observação. Existem alguns quadros durante o flashback do God Valley que mostram diferentes Cavaleiros Sagrados, né? Comentam ali sobre as famílias delas e depois deságua no Shamrock. Dizem que possivelmente esses mesmos Cavaleiros Sagrados poderiam ser ou da família, ou a própria Gunko e o Killian. Isso não é confirmado ainda, mas existe uma possibilidade real disso ser verdade. Porque se eles são imortais, como é que assim não faz sentido que eles não tenham lutado no passado também? E aí a gente abre duas possibilidades. Ou eles envelhecem até certo ponto e depois param, ou então eles têm, tipo assim, a partir de 60 tu não envelhece mais. Ou então tem outros Cavaleiros Sagrados sêniores acima desses de agora que a gente não conhece ainda. Não sei direito exatamente, mas posso te falar que eles sendo imortais abre muita chance para o Oda brincar com a linha do tempo, inclusive brincar com Brook e Gon. Galera, esse foi a Pastinha de Palha, gostei muito de quem mandou perguntas, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, checa o link na descrição, tamo no Unibest, vota a gente no Unibest, um voto só por dia. Vamos pro Japão. E é isso, galera. Beijo, um queijo.